Atlético Goianiense. Bom, eu acho que cada jogo, ou uma sequência de 1, 2, 3 jogos, essa sequência te faz trabalhar a sua análise muito em virtude de um bloco ali de 3 jogos, talvez de 2 jogos, ou até mesmo de um jogo. Mas nós estamos falando de 18 jogos de invencibilidade, uma queda de rendimento de uns jogos para cá. Então, vamos lá. A pergunta que eu faço para o Gomide... Só um detalhe rapidinho, Everton, porque assim, você falou isso, eu acho que no seu Twitter, e o CJ falou há pouco também. Eu não acho que está ligado à concentração. Eu não acho que o Atlético ontem teve problema de concentração no jogo, não. Muito pelo contrário. O Atlético estava ligado, roubando bola, bom comportamento pós-perda. Durante o início do jogo. No segundo tempo do Atlético, o Atlético variou demais. O que me chama a atenção é exatamente isso. Contra a Chapecoense, para mim, houve. Ontem, no segundo tempo, acho que houve um sério problema. Os gols mostram um pouco disso. Eu acho que isso é uma grande soberba da parte de vocês. Não. De achar que é só concentrar que vai ganhar de todo mundo. Não é só concentrar. Mas se você quando perde, falta concentração. Quando ganha, é porque mas no seu caso, você está criticando aí, falando que o Cuca é só atingir um platô de organização do time. Aí mete 3 no River Plate, vai falar o quê? O River Plate tem muito tempo, Everton, que aconteceu. Não, mas foi uma exceção. Mas eu tô dizendo, mas é o mesmo Cuca, foi uma exceção, não foi uma regra. É o mesmo Cuca. Você pegar um recorte, porque o Cuca meteu o Hever um dia de centroavante, que eu acho errado também, e que um dia meteu o Igor Rabelo, e ontem meteu o Bruno Henrique não. Gustavo Henrique ontem, dentro da área, aí a turma começa a falar, ô Renato, é só isso? Ô Cuca, é só isso? Cara, 18 jogos de invencibilidade, liderança do Campeonato Brasileiro, dizer que atingiu o platô, que é só isso, eu acho que não, meio e outra coisa... Você quer deixar o colega falar? Eu vou deixar. Coitado, ele tá ansioso aqui, tá com penteada lá, Cuca. Everton, rapidinho, assim, o que o torcedor também tem que entender é que existe a análise da campanha e da temporada espetacular que o Atlético faz, semifinalista de Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores e líder do Brasileiro, e a análise do jogo de ontem. A análise do jogo de ontem, você pode tirar vários fatores, dentre eles a concentração. Agora, a parte física, a parte psicológica, os desfalques, tudo isso vem no pacote. Se você conseguir colocar ou enumerar um fator que vai justificar ou que vai responder o fato da derrota, eu acho isso muito complicado. Acho que a concentração, Grícia, ela faz parte de um todo. Agora, diante disso, você tem ausências, você tem mexidas, equivocadas ou não, você tem o outro adversário, mais inteiro fisicamente, psicologicamente, vários fatores influenciam por derrota. Eu acho. Vou deixar você falar, Gomide, que parece que os colegas não estão deixando. Só. E aí, não tem jeito, Não tem jeito. A conveniência, gente, tá ligada diretamente. Os caras querem ter razão. Eles querem ter razão. Eles não querem debater o futebol, eles querem ter razão. Mas o Gomide não. O Gomide é a voz do equilíbrio, é o cara que analisa com frieza e tal. E a paciência do Gomide também de esperar o que os caras não deixaram acontecer, que é a sua vez de falar, Gomide. Boa tarde, bem-vindo. A bola é sua e a câmera também. Boa tarde, Eto. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando aí. Uma ótima semana a todos. Mas tem dias que apenas ouvir faz bem também, reflete, pensa um pouco por outro ponto de vista, né? Ô Everton, assim... eu, sinceramente, acredito que ambas as partes, aí eu digo, você e o CJ que adotaram um tom no discurso, né? E o Gris que falou um pouco a respeito do desempenho também, né? Vou realmente ficar meio que entre esses dois polos, porque se nós fizermos uma análise geral no Campeonato Brasileiro, o cenário que se desenhou ontem na partida, ele não é um cenário muito atípico com relação ao que o Atlético já enfrentou na competição. Em outros pós-jogos, nós já viemos aqui e comentamos que abriu uma vantagem, mas aí não aproveitou aquele momento ali que o gol traz, né, de superioridade, né, do adversário sentir um pouco emocionalmente estar atrás do marcador e aí pesando muito a questão de estar atrás do marcador contra um time que é muito forte individualmente como o Atlético, aproveitar esse momento e definir a partida de uma vez, né? Isso já aconteceu em outras rodadas do Campeonato Nacional. Se nós formos observar lá no primeiro turno, que é o próximo adversário do Atlético,
teve aquele jogo contra o Cuiabá, né? O Atlético fez 1-0 ainda no primeiro tempo e depois realmente controlou a partida. Só que como o Cuiabá não tem tanta qualidade individual, é sim um time bem treinado pelo Jorginho, mas falta ali peças individuais para decidir mais as partidas, o Atlético conseguiu controlar, não finalizou no segundo tempo e aí venceu a partida de uma forma tranquila. Podemos dizer que recentemente contra o Ceará, o Atlético fez 1-0, aí acabou fazendo o segundo logo antes do encerramento do primeiro tempo. No segundo tempo ele praticamente só controlou o jogo, não quis se expor. O Atlético não é um time de se expor muito na competição. E aí o que acontece, Everton? Se nós pegarmos as estatísticas do campeonato, o Atlético é o líder do brasileiro. Só que ao mesmo tempo, ele tem ali um ótimo aproveitamento ofensivo, só que ele não é, por exemplo, o time do Campeonato Brasileiro que cria mais chances reais de gol. Por quê? Porque ele é um time que ele não tem ele tem um ímpeto ofensivo, mas tem times que se colocam dentro do campo do adversário por mais tempo, que criam mais chance, que tem na questão da posse de bola ali quase que meio que uma obsessão mesmo, né? Por exemplo, o Fortaleza é um time que cria mais chances de gol do que o Atlético. O Fortaleza é um time que finaliza mais a gol no geral da competição do que o Atlético. Só que o Atlético tem jogadores melhores do que o Fortaleza. Consequentemente, ele consegue aproveitar melhor as chances que tem. Então, ontem ele fez 1-0 e adotou uma postura que é, até certo ponto, comum dele nos jogos. O Atlético não faz 1-0 e sai assim, não vou dizer que de forma desorganizada, mas não é um time que aproveita daquele momento para matar o jogo de uma vez. É um time um pouco mais equilibrado. E aí tem os prós e os contras. Ontem, quando ele quis controlar um pouco mais o jogo por estar à frente do marcador, o Atlético Goianiense, que tinha procurado em alguns momentos do primeiro tempo já fazer uma marcação um pouco mais dentro do campo do Atlético, roubou uma bola, encontrou lá o lado contrário livre para o Jaderson, ele foi lá e fez o gol. E aí o segundo gol foi numa bola parada. Realmente não teve uma boa atuação, mas eu acho que não foi uma exceção o que nós vimos ontem. Nós já vimos o Atlético fazer 1-0 ou 2-0 e, sim, só administrar. Não é um time realmente de falar assim, não, agora fizemos 1-0, vou para o segundo, vou para o terceiro, vou para o quarto. O Flamengo é um time que, quando consegue fazer esse primeiro gol, ele parece que ele vai empilhando o gol um atrás do outro. Teve um jogo recentemente contra o Fortaleza. O Flamengo teve muita dificuldade para fazer o primeiro gol, mas na hora que fez o primeiro, ele foi lá e meteu mais dois, assim, praticamente em seguida. Não é algo que o Atlético faz muito no campeonato, mas não quer dizer que um está certo e o outro esteja errado. A gente vai continuar falando